Muito bom dia a todos os ministros, irmãos e irmãs, e também, muito especialmente, ao missionário Miguel Bermudes Marim. Hoje, quinta-feira, 20 de outubro deste ano, 2022. É realmente uma bênção e privilégio que o Senhor tenha nos colocado neste tempo tão glorioso, o tempo onde Deus nos dará esse corpo eterno e glorificado que tanto estamos desejando. Damos graças a Ele pela vida, pela saúde, damos graças a Ele que tenha nos enviado o seu anjo mensageiro, o William Soto Santiago. A vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, onde Deus nos trouxe ali o nome, porque o nome está em seu anjo. E damos graças a Deus que nos proveu este lugar, o qual faz 3 anos o dedicamos e estivemos nessas atividades que estiveram se realizando e vemos como Deus nos abençoou grandemente por meio da sua palavra. Agradecemos a todos os irmãos que até o dia de hoje estiveram cooperando para que este lugar seja uma realidade e o que continuarão fazendo para que chegue ao total cumprimento quanto às coisas que estão terminando e assim, em breve, ter essa grande visita da 6ª dimensão no nosso meio. Ter a visita do nosso irmão e amigo William Soto Santiago com todos os do paraíso. E agradecemos a ele que hoje estamos completando 3 anos de ter este lugar para o Senhor, para que Ele continue se manifestando como esteve fazendo nestes 3 anos que estivemos aqui reunidos, e assim Ele continue nos mostrando pela Sua palavra todo o programa divino e todo esse ensinamento que está sendo nos dado, o qual a cada um de nós está nos dando essa fé de rapto. E damos graças a Deus pelo cumprimento da sua segunda vinda. A segunda vinda do Senhor é o maior mistério que a raça humana tem neste tempo. Como foi o mistério grande em sua primeira vinda. Em sua primeira vinda passaram despercebido o povo hebreu. E em sua segunda vinda passará desapercebido também pelos gentios, mas haverá um grupo de escolhidos de Deus que verá sua vinda conforme a como foi precursado pelo precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Marion Branham. E ele precursou a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Como ele nos dizia numa mensagem, nosso irmão William, ele não podia precursar somente a vinda do Filho do Homem, tinha que precursar a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E notem que na mensagem, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, no Ocidente, pregado em 30 de novembro de 1997 em Boa Vista, Roraima, Brasil, diz: essa é da série de mensagens de mistérios, os quais já todos estão tirados, ou a maioria, para irmos vendo nessa série que estamos estudando, mas eu quero ler este extrato. Pequena porção aqui diz, dessa mensagem, diz: a vinda do Filho do Homem para o último dia é o evento mais importante de todos os grandes eventos que estarão acontecendo no último dia. Por isso é tão importante conhecer o mistério da vinda do Filho do Homem
com seus anjos no Ocidente, porque da sua segunda vinda depende a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de todos e a transformação de nós os que vivemos. E depende o chamado e recolhimento de todos os escolhidos de Deus, que com grande voz de trombeta serão chamados e juntados no último dia. E outro parágrafo dessa mesma mensagem, agora podemos ver que, assim como Deus enviou o seu anjo, a coluna de fogo, o anjo do pacto no Antigo Testamento, sob o ministério de Moisés, para a liberação do povo hebreu, para este tempo final, vejam vocês, Jesus Cristo estará enviando o seu anjo mensageiro, e a favor do seu anjo mensageiro estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, e estarão os arcanjos Gabriel e Miguel trabalhando a favor de Jesus Cristo manifestado através do seu anjo mensageiro. Algumas pessoas não entenderão por que o ministério do anjo do Senhor Jesus Cristo terá tanto êxito neste planeta Terra, mas é porque será respaldado por Deus enviando seus arcanjos, Gabriel e Miguel, com seus exércitos celestiais. Por isso é que a Escritura nos fala que para o tempo final se levantará o arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel estará manifestado nesta terra a favor do ministério do Espírito Santo através do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, onde serão sendo operados o ministério de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. E esse é o grande mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E poderão focar tudo no anjo do Senhor Jesus Cristo e que tudo se cumpra aí. E sim, se cumpre tudo aí, mas há uma parte que estará sendo cumprido, note, depois que ele se foi. E é essa manifestação dos ministérios de Moisés e de Elias, o qual ele não cumpriu quando esteve neste planeta Terra, porque essa parte desses ministérios das duas oliveiras, que o irmão Branham, em vários lugares no livro de citações, nos fala que estarão sob essa terceira etapa no cumprimento da visão da carpa. E tem a ver com a ressurreição e tem a ver com o rapto. E também com o chamado dos 144 mil, que isso ocorre antes de começar a grande tribulação. Ele não podia abrir esse mistério totalmente. Por exemplo, na mensagem, houve uma mensagem que ele pregou em Cali, Colômbia, onde ele falou que iríamos estar vendo, e ele ali nos deu uma pequena luzinha, e ele nos falou e disse que iríamos estar vendo mais adiante se esses ministérios Deus ia colocar em uma pessoa de Jesus, em uma pessoa de Moisés e numa pessoa de Elias, ou em uma pessoa os três. E disse, aí vamos deixar. Mas vejam como Deus ocultou esse mistério para que assim não surjam imitações e não comecem a dizer, não, que eu sou tal, eu sou tal, eu sou tal. Isso deixou para ser aberto no cumprimento da grande carpa catedral, onde Deus aí estaria cumprindo sua vinda totalmente. E uma das coisas que esteve sendo feito através de todos estes anos foi, por exemplo, a instituição da ceia, da Santa Ceia. E vejam algo aqui muito importante em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo... Vamos ler desde o versículo 23 ao 26. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E ele escreve até a segunda vinda de Cristo. E notem que isso chegou até o momento dado onde ele deixou de ter essa atividade tanto de batismo, chamamento ao altar, nessa etapa, chamamento ao altar para receber o Senhor, batismo em água, Santa Ceia e lava-pés. Ele cessou essa etapa porque já vejam que isso Jesus o tinha dito que fosse até que ele venha. E se ele disse até que ele venha, então, por esse tempo, Deus estava cumprindo completamente sua vinda, a qual foi prometida por Deus através dos profetas e, muito especialmente, mais abertamente pelo reverendo William Branham, onde ele dizia e explicava e deu a revelação até onde Deus permitiu de que a vinda do Filho do Homem seria com os seus anjos. E tinha que estar a vinda do Filho do Homem com seus anjos completa neste planeta Terra. Recordem que começa desde que nasce até que chega o momento onde Deus já o usa esse véu de carne para cumprir o que ele já predestinou desde antes da fundação do mundo, para cumprir o propósito pelo qual Deus envia esse ser humano, falando a parte dos mensageiros de Deus. E a vinda do Filho do Homem com seus anjos, vejam, essa instituição da Santa Ceia se cumpriu até certo lugar. Isso quer dizer que a vinda do Senhor já estava aí cumprida totalmente. Ou seja, cobriu a vinda do Filho do Homem, cobriu com seus anjos. Não podemos separar as duas coisas. A segunda vinda do Senhor é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E esse é o mistério que na grande catedral esteve sendo aberto cada vez mais e mais para poder compreender esse grande mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, do sétimo selo sendo aberto ao público. Veja o que nos diz na mensagem o futuro lar, na página, uma partezinha aqui. Ele está fazendo a oração, já terminando, mas na própria oração, ele também, depois da oração, ele começa a cantar um coro ou um cântico e diz, numa parte aqui diz, que regozijo será quando ver meu Salvador nessa formosa cidade de ouro. E escreve, somos ouro afinado. Ó, manso será o urso e manso será o lobo, e o leão ao deitar com o cordeiro. Ó, sim, e os animais selvagens pela criança guiados serão. E escreve, por Moisés e Elias. Por quem estará Deus guiando o seu povo neste tempo final? Será por esses ministérios, por Moisés e Elias, rumo a esse glorioso reino milenial. Vejam, um dos trabalhos
desses ministérios e nos diz também na mensagem, em pé diante da presença do Filho do Homem no fim do século, pregado 4 de maio de 1997, aqui em Caiei, Porto Rico, diz: agora, eu não digo que todas as pessoas aceitarão a vinda do Filho do Homem com seus anjos, mas que digo que haverá uma luta. Uma luta como sempre houve uma luta no passado, quando Deus enviou um profeta dispensacional. Sempre houve uma luta. Ainda na primeira vinda de Cristo houve uma luta. E muitos líderes religiosos se levantaram contra Jesus, os mesmos que estavam esperando a vinda do Messias, a vinda de Cristo. Muitos deles, a maioria, se levantaram contra Jesus e disseram que era Beelzebul, que era o príncipe dos demônios e que tinha demônios, que era um louco e que estava quebrando a lei, e diziam: não reinará este sobre nós. Agora, entre os gentios haverá uma luta paralela à luta da primeira vinda de Cristo, e haverá líderes religiosos do cristianismo que se levantarão contra a vinda do Filho do Homem com seus anjos, porque não a compreenderão. Mas vejam como Deus nos diz aqui, através do reverendo William Branham, que se há um grupo que sim veria porque temos essa representação na página 37 dessa mesma mensagem, O Futuro Lar, diz: notem, agora, como vamos, depois do batismo de fogo do mundo, todos os germes desaparecem. O torna um lugar apto, então, para os céus habitarem aqui na terra. O tipo agora é sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Passou deste sujo, como era a pequena mulher, para o expresso atributo de Deus. Agora, somos os filhos de Deus. Não que seremos, somos os atributos do pensamento de Deus. Vem os pensamentos de Deus. Ele escreve os atributos de Deus. Agora, você diz: bem, note, esse sacerdote, não era ele um filho de Deus? Provou que ele não era. E escreve a prova. O que não pôde reconhecer? Ele disse: eu creio na Bíblia. Seguro, certamente, mas não pôde reconhecer a palavra expressada da hora. Ele somente tinha um ensinamento intelectual de algum grupo que esteve antes dele. Ele escreve ensinamento intelectual. E é a mesma coisa hoje, vem? Sei que isso é forte, mas é a verdade. Aí estava a palavra, segundo falado exatamente para aquele dia. E ele, no entanto, ele era um erudito, ainda era uma pessoa de renome, mas ele não pôde reconhecê-lo, porque não importa quão erudito ele fosse, ou qualquer coisa como essa, ele ainda não tinha a representação da predestinação, vem? Somente os predestinados serão os que o reconhecerão. Unicamente pode ser. Vejam, quem são? Os que compreenderão, os que entenderão, os que reconhecerão o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos? Aqueles predestinados, aqueles que têm a representação lá na sexta dimensão, que vem essa representação da sétima dimensão, porque saímos dessa grande teofania. E você somente pode fazê-lo porque, note, prova a predestinação. Porque se você tem vida eterna, todo o tempo tinha que ser parte de Deus. Porque Ele é o único que é eterno. Podem ver? O vem? Oh, irmãos, pense nisso. Agora observe o que acontece durante o grande milênio. E ele escreve a representação na sétima dimensão. Ele escreve a sete dimensão, na sétima dimensão. E esses escolhidos de Deus são os que neste tempo final
estariam compreendendo, entendendo a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Porque tem essa representação lá na sétima dimensão, o qual está na sexta dimensão quando recebemos o cumprimento da primeira vinda de Cristo e a entendemos, a compreendemos, a recebemos. Assim será com o corpo eterno e glorificado. Vamos receber e estamos entendendo e estamos recebendo o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos e, consequentemente, isso nos dará a fé de rapto, a fé para ser transformados, nos dará esse corpo eterno e glorificado. E já para terminar, vamos ler aqui nessa mesma mensagem, a página 24 e 25, diz: que haja em vocês a mente que ouve em Cristo, que haja em vocês a mente que ouve em Cristo. Veja, então, não é o teu pensamento, é o seu pensamento através de ti. E não está expressando tuas próprias palavras, está expressando suas palavras. E escreve expressando sua palavra através de você. Assim como muitas vezes os irmãos se confundem na interpretação de línguas e coisas, bem, eles dizem coisas que não estão corretas. Não percebem que esse é Satanás. Você diz, no jardim de Deus, somente espere até que terminemos. Veja se é ou não é. O joio e o trigo crescem no mesmo campo, ambas vivem do mesmo sol e da mesma chuva, vem? Mas se houvesse um entre vocês que é profeta, eu, o Senhor, lhe falarei. E se o que ele diz acontece, então esse sou eu, porque ele não está expressando o seu, ele está expressando meus pensamentos, meus atributos, são as coisas que têm que surgir. E eu usarei sua boca para expressar por meio dela. E depois ver como que Deus fala aos seres humanos seus pensamentos através da boca dos seus instrumentos, dos seus agentes embaixadores aqui na terra. E depois que ele disse, tem que acontecer. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca falharão. E ele escreve pensamento, expressão, carne. Isaías disse, uma virgem conceberá. Isso conclui, ela conceberá. O que Deus disse, ele faz. Por meio dos seus profetas revela todas as suas manifestações, porque são seus atributos de seus pensamentos expressos. Agora aqui estava aquela mulherzinha, ela era um dos seus atributos, hein? E ali havia um sacerdote representando a luz, Ele o tinha aprendido da Bíblia, tinha aprendido que Deus era Deus, aprendeu que a santidade era correta, aprendeu que havia uma lei de Deus, o aprendeu por causa de concepção intelectual. E ele escreve ensinamento intelectual. E nasceu da linhagem correta, era um levita, mas somente soube por concepção intelectual. E quando a luz da hora vem, ele aprendeu pelo que tinha ocorrido, não o que estava ocorrendo, pelo que tinha ocorrido. E quando ele encontrou o que estava acontecendo, sua denominação nada dizia com relação a isso. Portanto, ele não tinha representação dele. E escreve representação. Mas aqui estava, e também escreve aqui, aprendeu por intelecto o que tinha ocorrido, não o que estava ocorrendo. Mas aqui estava o Redentor na terra, nesse tempo, para redimir esses atributos de Deus. E ela o recebeu. Vejam como, nesse momento, essa mulher que ele vem falando aí, sim recebeu, porque sim recebeu e sim entendeu quem era Jesus, porque ela tinha essa representação. E neste tempo,
todos os que estarão compreendendo o programa divino, o que Deus está fazendo no meio da sua igreja, no cumprimento do que falou e profetizou o reverendo William Branham, onde, numa grande carpa catedral, estaria sendo pregado e ensinado ou das taças, das pragas, das trombetas, estaria sendo dada a fé de rapto e tudo isso, e também pelo nosso amado irmão William Souto Santiago, qual também nos falou mais amplamente de todas essas promessas e profecias que Deus estará cumprindo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esses que estariam vendo o que foi prometido e estão vendo com seus próprios olhos e estão recebendo e estão entendendo e compreendendo, é porque tem essa representação na sétima dimensão. A representação na sétima dimensão. Esse foi essas pequenas palavras de saudação neste dia para nós, é onde completamos 3 anos na grande carpa catedral. E damos graças ao nosso Pai Celestial que tenha nos enviado o seu anjo mensageiro, a vinda do Filho do Homem, o cumprimento da sua segunda vinda, em nosso apreciado irmão e amigo William Souto Santiago.